Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma aula da EBD. Hoje é a aula 7, a paixão de um missionário. Então, se você puder, leia a lição antes e também leia o capítulo 3 de Efésios, porque esse é o capítulo que a gente vai estudar aqui alguns textos para compreender um pouco melhor sobre a paixão de um missionário. No caso, o missionário que a gente vai analisar a vida aqui, embora não muito profundamente, é o apóstolo Paulo, onde a gente vai compreender algumas coisas a respeito do ministério dele como missionário para servir de exemplo para nós. Eu vou ler aqui apenas algumas partes da lição para a nossa reflexão. Na introdução, diz assim: o mundo em que nós vivemos carece de uma transformação a partir do evangelho no coração do homem. A necessidade do mundo. O mundo em que nós vivemos experimentará essa transformação quando a igreja, de forma vibrante e criativa, realizar a obra missionária. Então, isso aqui é muito importante da gente compreender. O mundo carece de transformação. Essa transformação vem por meio do evangelho no coração do homem. E nós, como fala aqui, como igreja, precisamos de forma vibrante, criativa, pregar o evangelho, ou seja, realizar a obra missionária. É quando a igreja realiza essa obra missionária que as pessoas conhecem o evangelho e são transformadas pelo poder de Deus e passam a ser novas criaturas. Então, a missão, a obra missionária é algo dado à igreja. A igreja precisa se despertar para isso. Só existe paixão quando entendemos que fomos feitos servos de Jesus. Ao sermos construídos como servos, recebemos e desenvolvemos a paixão pela obra, porque nosso amor está no dono da obra. Irmãos, isso aqui é uma verdade que a gente precisa compreender, antes de mais nada. Para poder ter paixão pela obra de Deus, nós temos que compreender quem nós somos. Pessoas salvas em Cristo, feitos servos de Deus. Compreender o que Deus fez em nós, a transformação, a salvação, a grandiosa transformação operada pelo poder do Espírito na nossa vida, que nos deu uma nova vida, nos fez novas criaturas. Nós só vamos fazer a obra missionária se a gente entender isso e viver isso. E também tiver amor, como ele diz aqui, pelo dono da obra, como servos de Deus que amam o seu Senhor. Muitas pessoas não fazem missões, não pregam o evangelho, porque elas não amam a Deus verdadeiramente, e muitos não compreendem o que é salvação. E muitos, na verdade, estão dentro das igrejas sem terem sido salvos, não passaram por essa transformação, consequentemente não amam a Deus de verdade, e é por isso que elas não estão interessadas em pregar o evangelho, porque elas não vivenciaram isso na sua vida. E alguns outros até foram salvos, mas vivem uma vida de tanta superficialidade, não procuram conhecer a Deus, nem experimentar a salvação, que a salvação acaba não fazendo tanto sentido para elas. Então, como é que eu vou falar de uma coisa se isso não é realidade na minha vida? Se eu não vivo a bênção de ser salvo, se eu não compreendo o quanto isso é maravilhoso, eu não vou querer passar isso para ninguém, falar disso para as pessoas, se isso não for uma realidade na minha vida. E o amor por Deus também, compreender quem Deus é e querer que outras pessoas o amem e sejam amados por Ele também. Essas coisas são essenciais. Primeiro ponto é o seguinte: a paixão de um missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Efésios 3, 3 e 4 diz assim: e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras.
de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Foi feita uma revelação a Paulo, uma revelação do mistério de Cristo, de quem é Cristo, do Evangelho, do que Cristo fez pelas pessoas. Isso veio a Paulo como uma revelação e o fez perceber, compreender as coisas. Paulo, em tempo de revelação ainda, ou seja, naquele tempo em que Deus estava revelando a verdade do Evangelho para as pessoas, porque hoje nós já temos essa verdade revelada e escrita na Bíblia. Paulo deixa claro que sua vida, seu empenho, sua obediência foram em função de sua inconfundível experiência ao compreender a revelação do Senhor que o chamava para a salvação e para a obra missionária. Irmãos, a vida de Paulo, seu empenho e sua obediência foi uma consequência da revelação que ele teve, da compreensão que ele teve. Por que é importante a gente compreender isso? Porque para que a minha vida seja uma vida realmente dedicada a pregar o Evangelho, a fazer missões, é necessário que eu tenha tido o entendimento do que realmente significa o Evangelho, do que é realmente a salvação. Como eu falei na introdução, aprofundando mais aqui, quando você é salvo, é revelado o mistério de Cristo, a verdade do Evangelho, você passa a compreender quem é Cristo, quem é Deus, quem é você, o que Deus fez por você. E isso é que te leva a viver uma vida diferente, a viver como um missionário, em obediência, empenhado na pregação do Evangelho. Irmãos, quem não viveu isso, é quase impossível dessa pessoa querer se envolver na pregação do Evangelho. É por isso que muitas pessoas não se envolvem na pregação do Evangelho. Porque só se envolve nisso quem realmente experimentou o que é o Evangelho. Essa transformação na sua vida. Caso contrário, que interesse eu vou ter em proclamar isso para os outros? Paulo passou por uma transformação tão profunda, foi uma conversão tão verdadeira e profunda, que o transformou de maneira tão radical que ele passou de perseguidor para perseguido. Porque ele entendeu que ele agora precisava viver para Cristo, em obediência a Ele e pregar o Evangelho. Não pode faltar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor os fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada, ou seja, precisa haver o entendimento da revelação que nos foi dada, a palavra do Senhor. Isto ocorre quando a iluminação do Espírito Santo encontra campo fértil com princípios hermenêuticos seguros. Então, quando a iluminação do Espírito Santo encontra um campo fértil no nosso coração e o Espírito nos ilumina com o Evangelho, nos leva a compreender a verdade do Evangelho revelado na palavra do Senhor, com princípios hermenêuticos seguros, ou seja, uma interpretação feita corretamente da Bíblia, dos textos. Quando isso acontece, acontece também uma transformação. Eu passo a viver o Evangelho e querer pregar o Evangelho. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo e que é necessário acontecer na nossa vida também, para que a gente tenha essa paixão, ou seja, esse desejo profundo de pregar o Evangelho para as pessoas. A paixão de um missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. Efésios 3,8 diz: A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Eles consideravam o menor pelo fato de ter sido perseguidor.
mas pela graça de Deus, as riquezas insondáveis, ou seja, que não é capaz de você sondar, compreender completamente, essas riquezas foram dadas a ele para que ele pregasse essas riquezas insondáveis de Cristo. Missões e pregação da palavra são inseparáveis. A palavra que anuncia as riquezas de Deus, incompreensível para o homem natural, mas proclamada com discernimento pelos missionários tocados pela iluminação do Espírito do Senhor. Então, missões e pregação da palavra são inseparáveis. Não tem como você separar as duas coisas. Fazer a missão é pregar a palavra. Nós fazemos missões também através do nosso testemunho, orando também, contribuindo, como se costuma dizer. Mas a principal característica da missão é a pregação da palavra de Deus. Essas coisas são inseparáveis. É necessário pregar a palavra, iluminado pelo Espírito, revestido pelo Espírito, sendo usado pelo Espírito de Deus para anunciar o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas sejam salvas por meio da pregação do Evangelho. Porque Romanos 10:17, se não me falha a memória, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é necessária a pregação, proclamando a palavra de Deus. Missões é isso. Vivem em degradação social e espiritual. Quem vive assim? O mundo. Deus quer salvar estes que assim vivem quando permitirem o toque bendito da graça salvadora de Deus. Ele relata na lição aqui a situação terrível em que várias pessoas que não conhecem a Cristo vivem no mundo hoje. Uma situação terrível de trevas, de miséria física, de miséria espiritual, presos, escravos nos vícios, na destruição, em coisas terríveis. Então as pessoas que estão vivendo uma vida miserável precisam ouvir o Evangelho. Precisam ouvir a pregação do Evangelho. Quem é que vai chegar até essas pessoas, irmãos? Nós, a igreja. A igreja precisa compreender que a nós foi dada essa missão de pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo no mundo, sem Cristo, sem salvação, vivendo uma vida miserável. Enquanto a gente não compreender isso, nós não vamos estar vivendo o verdadeiro sentido de igreja. Muitas vezes as pessoas querem ficar só dentro dos templos, se confraternizando, realizando cultos, eventos, entretenimentos, enquanto as pessoas estão no mundo perdidas, sem Cristo e sem ter ninguém para levar o Evangelho para elas. Isso é triste. Não pode acontecer. A gente precisa ir além das paredes da igreja e pregar para as pessoas. Nossa tarefa é anunciar, diz Paulo. É anunciar as riquezas de Deus aos pobres, em todos os aspectos, especialmente os que são pobres da fé, especialmente aqueles que estão à margem do Evangelho, sendo ricos ou pobres na vida material. Então é isso. Quantas pessoas estão vivendo uma vida desgraçada, sendo pobres na fé? Pessoas que vivem uma religiosidade falsa, vazia, achando que estão seguindo a Deus, que estão seguindo a Jesus, que estão agradando a Deus com as suas práticas e, na verdade, nunca tiveram um encontro com Cristo, nunca se arrependeram, nunca se converteram, não sabem o que é a salvação, estão presas num legalismo, num ritualismo, vivendo numa religião onde são ensinadas falsas doutrinas, falsos ensinos, levando as pessoas ainda mais para longe de Deus. Essas pessoas precisam também ouvir a verdade do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. A paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. Efésios 3,14 diz: por essa razão,
dobro meus joelhos perante o Pai. Nesse texto aqui especificamente, ele estava orando pela igreja, por aqueles que já tinham sido alcançados, para que eles pudessem experimentar uma vida mais rica na presença de Deus, espiritualmente falando, desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Paulo orava por aqueles que já haviam sido salvos. Mas Paulo orava também para poder alcançar aqueles que estavam perdidos, como esse texto que eu vou ler para vocês aqui de Efésios, capítulo de número 6, versículo 19, onde Paulo estava falando de oração, e ele diz assim: e por mim, ou seja, orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então Paulo, ele pedia aos irmãos que orassem por ele, para que ele tivesse ousadia, intrepidez quando falasse, pudesse falar livremente, e para que as pessoas se convertessem por meio da pregação do Evangelho feita por ele. Paulo orava porque ele queria que pessoas fossem salvas, e ele sabia que a oração era fundamental na vida de um missionário. E atente bem, todos nós somos missionários. Todos nós somos chamados por Cristo para pregar o Evangelho, para ser um missionário onde a gente está. Seja onde for que a gente esteja, em contato com as pessoas. Somos chamados para ser um missionário. E um missionário, ele precisa compreender que a oração é essencial para alcançar as pessoas que estão perdidas. Missões e oração andam juntas. Quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração. Sem oração a obra fica infértil. Isso aqui é uma verdade, irmãos, que você não pode esquecer nunca. Sem oração a obra fica infértil. Caímos num ativismo sufocante, ou seja, eu vou estar fazendo muitas coisas, sufocado, sobrecarregado e sem alcançar frutos. Mas a obra não produz. Então, quando eu não vivo em oração, quando eu não caminho com Deus em comunhão, falando com Ele, clamando por mim, pelas pessoas que estão me ouvindo, a minha obra é infrutífera. Porque Deus, Ele age por meio da oração. Por meio da oração, Deus atende o nosso clamor, Ele toca no coração das pessoas, Ele abre as portas, Ele nos capacita, Ele nos reveste de poder e sabedoria, nos usa, nos ajuda a ter a palavra certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Ele quebranta o coração das pessoas, Ele leva as pessoas a compreenderem o que está sendo pregado. Quando você ora, você está cooperando com Deus. Você está clamando por Ele e Ele age a favor da obra missionária para que ela seja frutífera. Uma pessoa que caminha distante de Deus, sem comunhão, sem oração, simplesmente agindo pela força do seu braço, fazendo a obra de Deus, só por esforço, os frutos vão ser muito menores. Pode até alguém se converter pela misericórdia e graça de Deus, mas o agir de Deus vai ser menor, porque Deus ele age muito mais poderosamente e eficazmente na vida de uma pessoa que anda com Ele, em comunhão, em intimidade, em oração. Essa pessoa se transforma muito mais no instrumento de Deus. Isso é provado biblicamente, porque nós vemos os irmãos orando e pedindo orações, e historicamente, se você for olhar na história, todos os grandes avivamentos e momentos em que a igreja se despertou para missões e onde houveram conversões em massa, foram momentos em que a igreja estava orando, clamando, buscando a face de Deus. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade, da intolerância para com o cristianismo que chegava. Oração é marca essencial em missões.
Então a oração faz isso. Ela quebra as barreiras, sacode a vida das pessoas, destrói a religiosidade, muda situações, muda vidas. Oração e missões são duas coisas que andam juntas. Oração é essencial na obra missionária. Não esqueça disso, irmãos. Isso é fundamental. A paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo da evangelização. Efésios 3,10 diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais e também para o mundo todo. Isso acontece por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus manifestada por meio da igreja. A Igreja de Jesus tem uma missão relevante e insubstituível neste mundo. Por isso, cada dia mais urge, ou seja, é urgente que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o faça com esta sua missão proclamadora. É urgente que a igreja assuma esse papel de proclamar o Evangelho. Deixar a igreja ser transformada em clube social, preste atenção nisso. Reuniões de entretenimento, sem que estas coisas sejam meios do cumprimento da missão, é tremendo engodo e areia movediça. Mas é isso que às vezes tem acontecido em algumas igrejas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a igreja não pode ser transformada em clube social, em um lugar onde as pessoas vão apenas para se reunir, se confraternizar e se conhecerem e se relacionarem umas com as outras. A igreja faz isso? Isso acontece no meio da igreja? Sim, mas esse não é o objetivo principal. E também a igreja não é um local simplesmente para entretenimento, onde a gente vai para se entreter, para se alegrar, para assistir um culto, ver uma programação que a gente vai achar legal, interessante, onde a gente vai gostar de estar ali assistindo, participando ou fazendo alguma coisa, onde a gente se entretém, ou seja, se diverte, sente prazer, sente alguma alegria. Esse não é o propósito principal de ser da igreja. Essas coisas podem acontecer na igreja, mas não pode parar nisso. E tudo isso que acontece na igreja, essas relações sociais ou entretenimentos, assim, no sentido de programações que nos alegrem, que nos dão prazer, tem que ter um objetivo de alcançar pessoas, como diz aqui. Tem que ser meios do cumprimento da missão. Se a gente estiver fazendo entretenimento por entretenimento, ou seja, simplesmente programações na igreja, onde essas programações não têm foco de alcançar as pessoas lá fora, a gente está se perdendo. Como diz aqui, isso é um tremendo engodo e areia movediça. A igreja vai estar se atolando e se engodando. A igreja não pode ter a visão, irmãos, de simplesmente estar realizando programações na igreja e esperando que as pessoas, se quiserem, venham para a igreja para poder ouvir alguma coisa do Evangelho. Muitas vezes nós estamos nas igrejas fazendo programações para nós mesmos, falando para nós mesmos, enquanto as pessoas estão perdidas no mundo. O objetivo da igreja é estar junta, adorar a Deus, se capacitar e ser enviada para fora, para alcançar as pessoas. Esse é o propósito principal, se voltar para fora, se voltar para o perdido, não esperando que ele venha, indo até ele primeiramente. Se ele vier, graças a Deus, mas se ele não vier, a gente vai atrás. Essa é a obra principal da igreja. Se a igreja não fizer isso, ela está se perdendo na sua missão de pregação do Evangelho. Ela corre o risco de virar simplesmente um clube social e um lugar de entretenimento. E é triste dizer que muitas igrejas já se tornaram isso. As pessoas só pensam nessas coisas, em relações sociais, uns com os outros, e em se entreter. Não estão preocupados com quem está perdido lá fora,
morrendo sem Cristo? A paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Efésios 3,13. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por causa de vocês. Elas são a vossa glória, ou seja, são motivo de vocês se orgulharem, se sentirem felizes e fortalecidos. Um possível esmorecimento poderia ocorrer. Em que situação? A igreja vendo as tribulações de Paulo, vendo o que Paulo passava, suas dificuldades, suas lutas, a igreja poderia se esmorecer, se desanimar. Isso poderia ocorrer, por isso que Paulo fala isso. Paulo faz um pedido, um apelo. Paulo não deixou de cumprir sua missão por causa da perseguição, ele continuou pregando o evangelho, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo atribulado. Pelo contrário, sendo perseguido, pôde levar Jesus aos gentios, e isto deveria ser motivo de alegria e força para eles, e nunca desânimo. Paulo faz esse pedido porque ele queria que os irmãos continuassem animados, seguindo a Cristo, vivendo a vida com Deus e pregando o evangelho. Que as tribulações que ele passava não fossem motivos para a igreja dizer: não, quem prega o evangelho passa muita dificuldade, olha só o que está acontecendo com Paulo. É melhor a gente ficar no nosso canto quietinho, sem fazer nada, sem falar muito de Jesus, porque senão a gente vai passar pela mesma coisa. Não, Paulo queria que eles, ao olharem o exemplo de Paulo, se sentissem felizes, orgulhosos dele, compreendessem que quem prega o evangelho pode passar por essas coisas, mas isso não deve impedir a gente de pregar. Se a gente for esperar para pregar só quando todo mundo estiver gostando e achando bom o que a gente está falando, isso não vai acontecer nunca. Nós temos que nos animar pelo fato de que quando a gente prega o evangelho, pessoas se convertem, suas vidas são transformadas. Ainda que haja perseguição, isso não pode trazer desânimo. Nós temos que olhar o exemplo de Cristo. Foi perseguido, foi morto, foi crucificado, mas pregou o evangelho, falou a palavra de Deus para as pessoas. Concluindo, toda igreja evangélica fala de missões. Isso é um fato, né? Mas onde está missões? Uma pergunta que eu deixo para você refletir. Nos livros da biblioteca, ou seja, na história da igreja, relatando a vida dos missionários do passado? Só está nisso as missões? Na cabeça dos líderes, ou seja, os líderes pensando sobre missões, falando de missões, mas não fazendo missões? Nas colunas do jornal da denominação? Deus quer pôr missões dentro do nosso coração. Não perca a paixão missionária. Irmãos, Deus quer colocar missões no nosso coração. Algo que a gente se envolve diretamente. Muitas vezes nós falamos demais sobre missões. Falamos demais e fazemos de menos. Ou então a gente quer ficar só acomodado, simplesmente orando e contribuindo, e esperando que outras pessoas façam a missão no nosso lugar, pagando para que alguém vá por nós. A nossa missão é ir também. Nem que seja ir num local perto, na sua cidade onde você mora, no seu local de trabalho ou na sua escola. Isso é fazer missão também. Pode ser que você seja chamado para fazer missão perto, missão num local mais distante e num local longínquo, nos confins da terra. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você. Mas faça, se envolva, pregue o evangelho, porque quem não faz isso está deixando de viver a vontade de Deus para a sua vida. Não vamos ser uma igreja que fala de missões e não faz missões. Vamos fazer missões, sempre ter isso ardendo no nosso coração. Pregar o evangelho para os perdidos, para os que estão fora da igreja e não conhecem a Cristo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude a compreender essa palavra, que a gente possa guardar no coração, viver esse evangelho, ter missões ardendo no nosso coração, a cada dia mais,
pregue essa palavra, viva o Evangelho, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.